Por que vídeos como este muitas vezes ficam fora do debate público? Não porque revelem algo proibido ou inapropriado, mas porque tocam em realidades incômodas. Realidades sobre a psicologia feminina, o que pode influenciar a atração e como a dinâmica dos relacionamentos às vezes se desenvolve. Pode haver um motivo para ela ter começado a se distanciar justamente quando você se tornou mais carinhoso e atencioso. Um motivo para o interesse dela ter diminuído justamente quando você estava pronto para se entregar completamente. Por que isso raramente é discutido abertamente? Pode haver um motivo para ela ter escolhido outra pessoa, mesmo você se importando mais, se dedicando mais e a abordando com intenções sinceras. O problema pode ser que ninguém nunca te ensinou como essa dinâmica realmente funciona. Em vez disso, você pode ter sido levado a acreditar que, sempre que um relacionamento fracassa, significa que há algo errado com você. Que você não é atraente o suficiente, confiante o suficiente ou masculino o suficiente. Mas a verdade costuma ser mais complexa do que isso. Não significa automaticamente que você seja um homem ruim. Às vezes, significa simplesmente que você estava agindo de acordo com princípios errados. A ideia central por trás de tudo isso é simples. Quando você começa a entender o que realmente influencia a atração e o que as pessoas nem sempre dizem abertamente, você passa menos tempo se culpando e menos tempo buscando desesperadamente aprovação. Em vez disso, você começará a agir como um homem que enxerga o panorama geral. A primeira verdade incômoda é esta: ser gentil por si só não cria atração automaticamente. Mas a carência emocional pode prejudicá-la. Você pode ter aprendido a sempre agradá-la, colocá-la em primeiro lugar em todas as situações e torná-lo o centro de toda a sua vida. Mas quando outra pessoa se torna o seu mundo inteiro, o equilíbrio no relacionamento pode desaparecer aos poucos. Uma mulher pode querer se sentir apreciada e importante, mas não necessariamente quer se tornar responsável por todo o seu bem-estar emocional. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é transmitir a energia de "não posso ser feliz sem você". Essa energia nem sempre aproxima alguém. Em muitos casos, cria pressão e afasta a pessoa. Ela pode querer ser uma parte significativa da sua vida, e não a única razão pela qual sua vida tem sentido. É por isso que homens que continuam a perseguir seus próprios objetivos, mantêm sua identidade e permanecem focados em sua trajetória pessoal muitas vezes parecem mais centrados e atraentes. Eles têm uma vida própria, e um relacionamento se torna parte dessa vida, em vez de substituí-la. A segunda verdade difícil é que alguém pode dizer que te ama e ainda assim se sentir emocionalmente distante. O amor importa, claro. Mas um relacionamento forte também depende de confiança, respeito, conexão e da forma como duas pessoas se enxergam ao longo do tempo. Quando o respeito começa a diminuir, até mesmo palavras de amor e proximidade física podem começar a perder o peso emocional. Ela pode ainda estar fisicamente presente, mas emocionalmente já pode estar se afastando. Talvez ela não se sinta mais confiante na direção do relacionamento ou tenha começado a questionar sua confiança e senso de propósito. Os sinais de alerta às vezes podem ser sutis. A atenção dela pode se voltar cada vez mais para o celular. A intimidade pode se tornar menos frequente. O carinho que antes parecia natural pode começar a desaparecer lentamente. E você pode se convencer de que é apenas uma fase temporária. Às vezes é mesmo. Mas o distanciamento emocional não resolvido também pode crescer silenciosamente, especialmente quando nenhuma das partes aborda o que realmente está acontecendo. E uma vez que um relacionamento perde sua base de respeito mútuo e conexão, reconstruí-lo pode se tornar muito mais difícil. A terceira verdade é que a dependência emocional pode, às vezes, se tornar visível para outra pessoa antes mesmo de você perceber. Quando seu humor, confiança e paz começam a depender inteiramente das mensagens, da atenção ou das reações dela, você lentamente entrega a outra pessoa o controle sobre seu estado emocional. Ela pode fazer perguntas como: "Por que você não me ligou?" ou "Sentiu minha falta?" Você pode interpretar imediatamente cada pergunta como um sinal de que precisa provar o quanto se importa. Então,
Você dedica mais atenção, mais tempo e mais energia emocional. Aos poucos, você pode se transformar de um homem independente em alguém cujo mundo emocional gira em torno da reação dela. E, visto de fora, isso pode fazer você parecer inseguro ou dependente. Relacionamentos saudáveis não exigem que uma pessoa seja o alicerce emocional da outra o tempo todo. Ambos devem ser capazes de se sustentar sozinhos, ao mesmo tempo que escolhem apoiar um ao outro. Poucas coisas criam mais pressão em um relacionamento do que se sentir responsável pela felicidade do outro. É por isso que a força emocional importa. Não porque você deva reprimir seus sentimentos ou fingir que não se importa, mas porque você deve ser capaz de gerenciar suas emoções sem responsabilizar outra pessoa por elas. Aqui está outra verdade prática: limites importam. Às vezes, as pessoas testam os limites deliberadamente. Outras vezes, simplesmente ultrapassam os limites sem pensar conscientemente no que estão fazendo. Mas quando seus limites são repetidamente ignorados e você nunca aborda o comportamento, o ressentimento e a falta de respeito podem se desenvolver lentamente. Muitas vezes, tudo começa com situações aparentemente pequenas. Planos cancelados sem aviso prévio. Flertar com outras pessoas. Comentários sarcásticos. Pequenos atos de desrespeito disfarçados de piadas. Se você permanece em silêncio constantemente apenas por medo de criar conflitos, pode acabar comunicando que seus valores e limites não importam. Isso não significa que a resposta seja raiva. Não significa se tornar agressivo, controlador ou iniciar discussões desnecessárias. A verdadeira força costuma ser muito mais silenciosa do que isso. Significa dizer calmamente o que você aceita e o que não aceita. Significa comunicar seus limites com clareza e defendê-los com confiança. Esse tipo de comportamento demonstra amor próprio e maturidade emocional. E essas qualidades podem ajudar a criar maior estabilidade e segurança em um relacionamento saudável. A verdade final é esta: alguém ainda pode se importar com você, mesmo que gradualmente se torne menos atraído por você, se você parar completamente de se respeitar. Quando você abandona suas ambições, negligencia seu crescimento pessoal, perde sua disciplina e para de se importar com o rumo da sua própria vida, a mudança se torna perceptível. Mesmo que ela nunca diga nada diretamente. Com o tempo, ela pode não ver mais o mesmo homem por quem se sentiu atraída inicialmente. Em vez disso, ela pode ver alguém que lentamente se afastou do próprio potencial. E, lá no fundo, uma pergunta importante pode começar a surgir. Se ele parou de lutar pelo próprio futuro, podemos realmente construir um futuro sólido juntos? A principal lição é simples. As mulheres não estão necessariamente procurando um homem perfeito. Elas nem sempre procuram o homem mais rico, o mais bonito ou aquele que lhes dá atenção infinita. O que muitas vezes importa é algo mais profundo. Um homem que permanece calmo quando a vida fica difícil. Um homem que continua caminhando em direção aos seus objetivos. Um homem que sabe se importar profundamente sem se perder. Um homem que consegue amar alguém sem se tornar emocionalmente dependente dela. Mantenha-se fiel ao seu propósito. Proteja seu amor próprio. Continue se desenvolvendo. Seja gentil, mas não abandone sua identidade apenas para obter a aprovação de alguém. Porque os relacionamentos mais fortes não se constroem quando uma pessoa faz da outra o seu mundo inteiro. Eles se constroem quando duas pessoas têm sua própria força, sua própria identidade e sua própria direção, e ainda assim escolhem seguir em frente juntas.